O que eu penso sobre a decisão do Felipe Coutinho em pedir a rescisão do Vasco? Rapaziada, é o seguinte, vamos lá. O que a torcida do Vasco fez pelo Felipe Coutinho, eu diria que é muito difícil de outra torcida ter feito. Por quê? Porque o Felipe Coutinho, ele não é nada na história do Vasco, a não ser um jogador que surgiu muito bem nas divisões de base, grande promessa, seleção de base, mas a carreira do Felipe Coutinho foi fora do Vasco. Ele vira o jogador que virou no Liverpool, jogando no futebol europeu, seleção brasileira. No Vasco, ele tem menos história, como o próprio Casimiro falou, talvez, do que o Gilmar. Eu coloco aqui tranquilamente que o Nenê fez muito mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho, ele, se porventura ele tenha tomado a decisão de sair do Vasco por conta do ódio, por conta de críticas, por conta de provocações de influenciadores, isso demonstra uma fraqueza que, cá entre nós, não condiz com o jogador profissional. Afinal de contas, todos os jogadores são suscetíveis a críticas, por isso que eles têm um salário muito gordo, por isso que eles ganham muito bem direitos de imagem, e por conta disso eles são ídolos de uma rapaziada. E no caso do Coutinho, a torcida do Vasco idolatrou ele demais, inclusive, ao meu ver, com muito mais ênfase do que deveriam. Tudo isso por conta de até uma certa fragilidade do Vascaíno nos últimos anos, que tem visto times bem melancólicos do Vasco e colocaram uma expectativa no Coutinho dele ser um jogador próximo, parecido do que ele foi um dia. O Felipe Coutinho tem duas passagens pelo Vasco, uma ele sai muito jovem, pouco consegue fazer, já era um Vasco enfraquecido, e ele volta agora para um Vasco, digamos que melhor do que nos últimos anos, porém ainda era um Vasco bem distante de alguns times do futebol brasileiro. O último suspiro, a última atacada foi a Copa do Brasil, que o Vasco chega à grande final e perde para o Corinthians em casa. E, inclusive com o Felipe Coutinho passando em branco nos dois jogos. A melhor partida do Coutinho talvez tenha sido na semifinal contra o Fluminense, onde ele realmente joga muito bem. Mas o Felipe Coutinho, ele não é protagonista desse Vasco. Ele saiu do Vasco, inclusive, quando o Ryan, a era do Felipe Coutinho no Vasco, quando o Ryan e o Verratti praticamente tomam o protagonismo dele. O Ryan, o principal jogador do Vasco no ano passado, e o Verratti, que foi o artilheiro do futebol brasileiro, enquanto o Felipe Coutinho tenha sido talvez nem o terceiro melhor jogador, porque a gente pode colocar aí o Léo Jardim, talvez nem o quarto, porque o Paulo Henrique ano passado jogou muito. O Felipe Coutinho deve ter sido o quinto, sexto melhor jogador do Vasco, talvez até menos, tá? Há quem possa citar o Robert Renan ali, desde que chegou ao clube, enfim. Cara, é uma discussão muito bem aberta, tá? Acho que vai fazer bem pro torcedor do Vasco o Felipe Coutinho sair, porque de fato eles vão entender que o Felipe Coutinho é um jogador imaginário da cabeça do vascaíno, muito bom, muito técnico, mas não era esse jogador para ter essa idolatria toda. Em contrapartida, também vai ser bom pro Felipe Coutinho sair dessa pressão. Enfim, a gente não sabe realmente o que está acontecendo com a cabeça do Felipe Coutinho, se ele vai decidir aposentar, se ele vai ficar, se ele vai para outro clube. Enfim, tem boatos aí do Los Angeles Galaxy, já falaram de Corinthians, São Paulo, enfim. Vamos esperar para ver, porque tem muita coisa ainda que pode se desenrolar. Eu não acredito que o Felipe Coutinho jogue em outro time brasileiro, tá? Não acho. Pela forma que ele sai do Vasco, se ele vai para outro time, a pressão é tanto quanto, talvez até pior. E ele se queimaria demais para a torcida vascaína, que é o clube que ele torce, né? Eu não consigo ver o Felipe Coutinho jogando no futebol brasileiro. Talvez, de fato, ele vá para o futebol dos Estados Unidos, talvez para outro mercado alternativo, mas a história do Coutinho com o Vasco parece que está realmente finalizada. Para o torcedor vascaíno ficam as lamentações, poderia ter sido muito melhor, muito mais, poderia ter conquistado algo grande, poderia ter sido mais protagonista, e para o Coutinho fica também provavelmente um sentimento de gratidão, né? Voltou para casa, jogou 2 aninhos ali, fez a alegria do torcedor, muito provavelmente foi muito querido nos jogos em que ele esteve em São Januário, colocou o Vasco numa final de Copa do Brasil, que isso é importante, mesmo não tendo ganho. Mas enfim, fica aí, uma passagem boa, mediana, de um jogador ok. É isso, Felipe Coutinho, depois daquele Liverpool, não aconteceu em mais lugar nenhum, você sabe disso. E você que ficou até aqui, rapaziada, videozinho curto, tá? Deixe seu like no vídeo, comentem aqui o que vocês acham de Felipe Coutinho, para onde ele vai jogar, vai ser no Los Angeles Galaxy,
vai ser no futebol brasileiro, vai pro futebol europeu de novo, enfim. E também se inscrevam no meu canal, tá? A ajuda de vocês é fundamental, conto demais com isso. Então tamo junto, rapaziada. Forte abraço, é nóis.